A gente já recebeu tanto hoje. We've received so much E eu quero só today. liberar uma semente, não se preocupe, a gente não vai se prolongar. I want to just sow a seed. We're not going to take too long. Gênesis capítulo 2, Genesis chapter 2. nós vamos ler o versículo 15 em continuação de 2 domingos atrás, quando lemos o versículo 8, do We're going to mesmo read capítulo. verse 15, continuing what we read a few weeks ago. Gênesis capítulo 2 e o Genesis verso chapter 15. 2, verse 15. O Senhor me deu uma palavra que eu vou estar ministrando hoje à noite, uma palavra bem breve, The Lord gave me a quick message that I'm going to be ministering tonight, mas eu acredito que seja uma palavra muito pontual but I believe it's a very important message para o último culto de domingo, a última noite de milagres do ano de 2022. for the last miracle service of Então, se 2022. você desejar voltar no culto, sei que algumas pessoas vão estar hoje à noite, mas aqueles que desejam estar nos dois cultos, eu aguardo você aqui hoje às 6 horas. So for those that want to be here for both services, I wait for you here No at final do 6. culto, a gente vai estar colocando, eu não sei se dá para colocar aqui, eu queria que o pessoal do vídeo teve um probleminha técnico aí, queria que vocês me falassem se dá para colocar o QR Code do grupo de WhatsApp da igreja. Depois só me dá um toque se dá para colocar. Dá? Beleza. Então no final do culto a gente vai colocar aqui para vocês, porque hoje à tarde a gente vai estar passando uma agenda bem detalhada do culto de domingo que vem, tá bom? Que é o dia 25, e também da semana seguinte, que é o culto da virada. So after service, we're going to put a QR code to the WhatsApp group. So we're going to send information about the Christmas service and the New Year's Então service. lembrando que esse grupo de WhatsApp é um monólogo, tá bom? Não é um diálogo. Então a gente não fica sendo bombardeado por mensagens. Eu acho que a gente manda 4 mensagens por mês. Remember that this group is just ascending, so you only receive 4 messages a month. Então você vai colocar o QR Code virado para a tela e aí você vai se inscrever e hoje à tarde nós vamos estar mandando uma mensagem bem detalhada sobre o schedule do nosso culto de domingo que vem e também da outra semana. So you can scan the QR code and we're going to send a detailed message about our next services. Diz assim, Gênesis 2 e 15. Genesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Mais uma vez eu vou reler o texto. I'm going to read it one more time. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Pode tomar seu assento, obrigado, You may be queridos. seated. Thank you. Nós temos falado nas últimas ministrações acerca de um lugar de pertencimento. We've been speaking in the last weeks about a place of belonging. Se você se lembra um pouco do texto de Gênesis 2 e 8, você vai perceber que o Senhor, Ele tocou no solo, Ele plantou um jardim no Éden para colocar o homem que Ele havia criado. If you remember Genesis 2:8, he touched the soil and he planted a garden to put man in. Quando Deus toca no solo When God touches the soil para plantar um jardim, to plant a garden, Ele usa as mesmas digitais que Ele havia usado para tocar no solo e criar o homem. he uses the same fingerprints he used to create man. Então veja bem que a sua existência está conectado a um lugar que você deve pertencer. So see that your existence is connected to a place that you belong. E que até que você encontre o lugar de pertencimento, And until you find that place of belonging, você não consegue se encontrar no seu propósito de vida. you can't find yourself in your purpose. Existem muitas pessoas que elas vivem perdidas. So many people live lost.
Porque elas não encontraram ainda o seu lugar de pertencimento. Because they haven't found yet their place of belonging. O senso de estar perdido é terrível. The sense of being lost is terrible. Porque uma pessoa, quando ela sente que ela está perdida, Because when someone feels like they're lost, ela perde totalmente a noção da direção. they lose completely the notion of direction. E ela segue qualquer coisa, qualquer pessoa que ela acha que pode lhe levar ao encontro de alguma coisa. And then they follow anything or anyone that they think can take them somewhere. Diferente do senso de pertencimento. Different from the feeling of belonging. Quando você sabe que você deve estar naquele lugar, When you know you should be in that que place, você pertence àquele lugar, that you belong to that place, ninguém consegue te tirar daquele no lugar. one can take you away from that. Nada e ninguém consegue te remover dali. Nothing and no one can remove Nenhuma you proposta from there. consegue te remover No dali. proposal can, Porque você entende because you que understand aquele lugar that that place é o lugar que Deus colocou você. is the place that God placed you. É importante também você perceber, e falamos em algumas outras ministrações, acerca de qual é o nosso posicionamento para encontrar este lugar de pertencimento. It's important for you to realize what your positioning is to find this place of O belonging. texto de Gênesis que aponta para a origem de como Deus fez no início. Genesis points to the beginning when God E você created. sabe que quando você entende a maneira como Deus trabalhou lá no início, você vai entender também os princípios que regem a ação dele em trabalhar nos nossos dias. And when you understand what he did in the beginning, you understand the principle that still stays for today. Deus pode mudar os meios, God can change the means, mas Deus não muda os but he princípios. does not change the Os principles. princípios usados por Deus desde a criação continuam sendo os mesmos princípios. The principles since he created are the same. As coisas mudam. Things change. Aquilo que é visível aos nossos olhos mudam. What we can see changes. Mas aquilo que são bases que sustentam a nossa vida são irremovíveis. But what sustains our São life is unshakable. imutáveis. They are unchangeable. E o que a Bíblia diz foi que Deus planta o jardim The Bible says that the Lord plants the e garden, Deus colocou o homem naquele jardim. and God put the man in Quem that nos garden. move a esse lugar de pertencimento é o Senhor. Who moves us to this place of belonging is the Lord. Não são as It's conveniências, not conveniences. não são as aparências, It's not appearances. não são as coisas em que nós às vezes somos atraídos por elas, It's not things that attract us. não são as amizades, It's not friendships. não são os relacionamentos, Or relationships. nada do que se pode perceber com os olhos e sentidos naturais Nothing that you can perceive with your natural senses são capazes de nos levar are capable of taking ao us lugar de pertencimento espiritual. to a place of spiritual Às belonging. vezes Deus vai te colocar para pertencer a um lugar Sometimes God will put you to belong to somewhere por um tempo curto, for a short period of por um time, tempo médio for a medium period ou of por time, um tempo longo. or for a long Não period importa of time. quanto tempo. Doesn't matter how much time. Até porque para Deus Ele não faz as coisas olhando para o tempo. Because God doesn't do things looking at time. Deus não se move por causa do tempo. He doesn't move because of time. O tempo que se ajusta ao mover de But Deus. time adjusts to His Alguém move. comigo nesta manhã? Anyone with me? Não é Deus que faz It's not God por that causa does do tempo dos homens. because of man's Mas time. quando Deus faz, But when God does it, o tempo dos homens e a eternidade se move para se adequar à ação de Deus. time moves to fit that. Então, quando você entende sobre esta realidade de que Deus é que nos move a esse lugar, So when you understand that God is the one that moves us to e this Ele nos place, move para esse lugar pelo simples fato da origem de todas as and He coisas. moves us because of the beginning of Deus things. toca na terra para formar o He homem, touches the land to form the man. e Deus toca na terra para plantar um And He jardim. touches the land to plant a As garden. digitais que tocaram no homem The fingerprints that touched the man foram as digitais que tocaram no lugar aonde o homem deveria are pertencer. the fingerprints that touched the place that the man should belong. Quem sabe do lugar que você deve pertencer é o Senhor. The Lord is the one that knows the place that you O belong. Senhor que sabe qual lugar que nós devemos pertencer. The Lord knows the place we belong. Agora, existe um outro fator que é nele que eu quero me deter aqui hoje. There's another fact that I want to talk about E today. esse fator é a nossa missão. And this is our mission. Veja bem, Gênesis capítulo 2 e 8.
Genesis 2:8. Deus planta o jardim e coloca o homem. God plants a garden and puts the man in it. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Genesis 2:15. Depois do Senhor ter colocado o homem naquele lugar, After the Lord placed the man in o that Senhor place, agora dá ao homem uma missão naquele lugar. He now gives him a mission. Então Deus diz assim, So he eu vou says, repetir a leitura. I'm going to repeat the reading. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Lord took the man and put him in the garden. Esse é o primeiro aspecto That's the first do aspect. pertencimento. The belonging. Deus God te traz e te coloca em um lugar. brings you and puts you in a Agora o place. segundo é, Now the second colocou no jardim do Éden para one, He put him in the Garden of Eden to o cultivar cultivate it e o guardar. and guard it. Então Deus, quando Ele te traz para o lugar de pertencimento, So when God brings you to the place of belonging, Ele te mostra uma missão. He shows you a mission. Você precisa ter um lugar para You need pertencer to have a place to belong e uma missão para cumprir. and a mission to O fulfill. homem só consegue se encontrar em um lugar de plenitude, onde todos os lugares são We preenchidos. can only find ourselves in a place of fullness Quando você está no lugar certo, when you're in the right place, fazendo a coisa certa. doing the right thing. Um lugar para pertencer A place to e belong uma missão para and cumprir. a mission to fulfill. A missão do homem era cultivar aquele jardim The mission given to man was to cultivate that e garden proteger aquele jardim. and to protect that garden. A nossa missão, Our uma mission, vez que estamos em um lugar de pertencimento, once we're in a place that we a belong, nossa missão ela é descoberta, our mission is unraveled. ela é apontada It's pelo Senhor, pointed by the para Lord que a gente possa estar no lugar certo, for us to be in the right place, fazendo a coisa certa. doing the right thing. As duas maiores descobertas que eu daria The two para qualquer um de nós que estamos greatest aqui hoje, discoveries that I would give to anyone that's here today. a primeira delas é essa: The first one is this. é você entender o lugar que você deve pertencer. Understanding the place that you belong. Como nós falamos na ministração passada, porque quando nós estamos nesse lugar de pertencimento, ali o Senhor faz brotar árvores que são boas e são aprazíveis para todos nós. Like we spoke about, when we're in the place of belonging, the Lord makes trees grow. Deus supre tudo que nós precisamos. The Lord, He fulfills anything Mas we need. nesse lugar, But in this uma place, vez que estamos no lugar certo, once we're in the right place, agora você precisa entender o propósito deste lugar. now you have to understand the purpose of this Deus place. não faz nada sem propósito. God doesn't do anything without a purpose. Existem pessoas There are people que elas estão no lugar certo, that they're in the right place, mas ela perdeu o propósito. but they lost the purpose. Existem pessoas And there are people que estão achando que estão cumprindo o propósito certo, that they think they're fulfilling the right purpose, mas no lugar errado. but in the wrong place. Tudo isso vai trazer atraso, All this brings delay. tudo isso vai trazer prejuízo, All this brings hindering. tudo isso vai trazer frustração, All this brings porque frustration. aquilo que traz a realização do que Deus tem na sua vida, Because what brings the fulfillment of what God has in uma your vez life que você está no lugar certo, is when you're in the right place, é você descobrir o para. then finding out the what. Para. The what. Por que que você está aqui? Why are you here? E entenda uma coisa, eu quero começar a concluir nesta manhã. I want to start to finish up tonight. Nós não estamos mais proferindo uma cultura espiritual onde as pessoas, para serem usadas por Deus, elas devem cantar ou pregar. We're not talking about a spiritual culture that people to be used by God, they need to sing or preach. Porque, claro que houve-se um tempo em que nós entendíamos assim. Because of course there was a time that we E a thought gente like queria que this. todo mundo que fosse usado por Deus ou cantasse ou pregasse. And we wanted everyone that was used by God to either sing Como or a preach. gente sacrificou a igreja em colocar pessoas para pregar que nunca tinham chamado para We isso. sacrificed the church to put people to preach that didn't Como have a a calling gente for that. sacrificou os ouvidos dos irmãos colocando pessoa para cantar que nunca foram chamados para isso. And we sacrificed people's ears, putting people to sing that Porque weren't o que a called gente for that. entendia era, se você vai ser usado por Deus, Because we thought if you're going to be used by God, parece que o significado de ser usado por Deus é um microfone. the meaning of that is a microphone. Alguém comigo? Anyone with me? Alguém que sabe o que eu estou falando? Anyone know what I'm talking about? Obrigado. Achei que eu estava sozinho, que vocês thought I ficaram was calados. Alguns só balançaram a cabeça. Some of you just shook your heads.
Deus pode ter te chamado, querido, The Lord may have called you para ser alguém que vai ter muito recurso financeiro. to be someone that's going to be so blessed financially. Pastor, quer dizer que eu fui chamado para ganhar dinheiro? Pastor, was I called to gain money? Sim, se o Yeah. seu coração estiver na obra de Deus, If your heart is in the work of God, Deus pode ter te chamado para você ser um milionário. God can call you to be a millionaire. Todo mundo agora dá glória a Deus, não é verdade? Chamado Now para everyone gives glory milhões, to né? God. It's a calling to millions. Deus pode ter te chamado para ser um intercessor. Maybe God called you to be an intercessor. Deus pode ter te chamado para que você possa servir na casa do Senhor. Maybe He called you to serve in the house of the Lord Em áreas in específicas specific areas que talvez você nunca achou que aquilo pudesse ser o seu chamado. that maybe you didn't even think that that was your calling. Deus pode ter te chamado simplesmente para você sentar do lado de alguém e promover alguém. Maybe He called you to sit next to someone and promote them. Nós não falamos tanto de Apolo, não é verdade? We don't talk about Apollo. A gente não fala muito de We Apolo, don't talk about him that much. mas Apolo foi um homem extremamente relevante na vida de Paulo. But he was an extremely relevant man in É Paul's como life. se o chamado de Apolo fosse promover Paulo. It's like his calling was to promote Paul. Nós não falamos tanto de Barnabé. We don't talk about Barnabas. Tem homens na Bíblia que nós nem falamos tanto deles, So many people in the Bible we don't even talk about. porque o chamado deles foi trabalhar por detrás das cortinas, Because their calling was to work backstage, achando que eles não eram importantes. thinking they weren't important. Mas sem eles, But without them, aqueles que nós os classificamos importantes those that we classify important nunca teriam chegado no seu would lugar de never had destino. gotten to their place. Nós não falamos tanto de Joquebed, We don't speak too much a about não ser Jochebed agora por último no now because of a song. Ô Joquebed, Moisés não vai morrer. Por quê? Why? Porque foi chamada She was called para gerar o libertador de Israel. to bear the one that would free Israel. Você sabe qual que é o nome do pai de Sansão? Do you know what Samson's dad's name Talvez você nunca ouviu o was? nome dele, chamado Manoá. Maybe you've never A gente heard não his name. sabe. We don't know. Por quê? Why? Porque foram Because anônimos they were anonymous. que foram chamados por But Deus. that were called Mas uma by coisa eu God. garanto para você: But one thing I dia guarantee, que nós chegarmos no céu when we get to heaven, e o Senhor for recompensar cada um pelas suas obras, the Lord is going to reward each and every a one for their works. salvação não é por obras, Salvation is not mas by o works, galardão é por obras. but the reward is. Quando formos ver as recompensas, When we see the rewards, você vai se surpreender, you'll be surprised. porque você acha que os que vão receber galardões maiores são aqueles que nós falamos deles uma vida inteira. Because you think the ones with greatest rewards are the ones we talk about all the E time. você nem sabe But you don't even know que na cultura do céu that in the culture of heaven, existe algo que foi copiado na terra, there's something that was copied on earth. que é o comissionamento, seja por níveis ou seja direto. That's direct or leveled commissioning. É aquela coisa que você conhece, muitas pessoas trabalham com A isso. lot of people work with this. Nada de errado se estiver realmente legal. Nothing wrong if it's legal. É de você contratar pessoas Is hiring people e ganhar comissão na venda dessas pessoas. and getting commission on their sales. Se você acha que o galardão de Paulo vai ser muito grande, If you think Paul's reward is going to be great, e o galardão de Ananias, que foi lá e se colocou para orar por ele enquanto ele estava perseguindo todo mundo para ser morto. think about Ananias that was praying for him while he was being persecuted. O que acontece conosco What happens to us é que nós ainda não descobrimos a nossa missão. is that we haven't found our Porque no mission momento yet. que nós descobrimos a nossa missão, Because the minute that we discover nós our iremos nos mission, aprimorar nela we will be so perfect e in it, fazermos ela com and excelência. we'll do it with excellence. A obra de Deus precisa ser feita com The excelência. work of God needs to be done with excellence. Excelência não tem nada a ver com ser coisas ou fazer coisas com custear coisas caras. It has nothing to do with expensive things. Excelência tem a ver com você aprimorar aquilo que você But faz, if you're truly working on what you que do está dentro do seu para, and to be in your lugar para pertencer, place of belonging uma missão para cumprir. and in the mission to fulfill. Quando você chega nesse lugar, When you get to this place, Deus te dá a missão. God gives you the mission. Qual é a sua missão nesse lugar? What is your mission in this place? Qual é a sua missão? What's your mission?
Pastor, eu sou um membro de banco. Pastor, I'm a member just from the Membro de seat. banco, olha aí para o banco que você está sentado. Membro de at the banco é seat you're parafuso, é pano. Você não é But membro de that's banco. The fabric and the screws. Você tem um chamado de Deus. You have a calling. Qual é o seu chamado? What is your calling? Qual é a sua missão? What is your mission? Sua missão Your mission é a segunda mais importante coisa que você precisa entender. is the second most important thing you have to understand. Uma vez que você descobriu o seu lugar. Once you found your place. Você recebe essa palavra nessa manhã? Do you receive this Vamos word ficar em this pé. morning? Let's stand. Não naturalize Don't naturalize aquilo que Deus fez ser espiritual. what God made to be spiritual. Existem tantas obras que nós fazemos para Deus que a gente acha que é só natural. So many works we do for God that we think is just natural. Pastor, mas a sopa que eu fiz, você está dizendo que a sopa é espiritual? Pastor, you're talking about the soup that I made. You think that's A spiritual? sopa não é espiritual, The soup isn't spiritual, mas o amor que você colocou ao fazer é espiritual. but the love you put in making it is. Pastor, eu fiz um cookie para vender, para levantar recursos aí para não sei o quê. Pastor, I made cookies to raise funds. O trigo, os ovos, o açúcar, o chocolate The sugar, the chocolate, and the flour, não é espiritual, they're not spiritual. mas a disposição para fazer e para servir é espiritual. The willingness to serve is spiritual. Deus não ficará devendo nada a ninguém. God will not owe anything to anyone. Todas as nossas sementes, All of our seeds, se nós não pararmos no meio do caminho, if we don't stop in the middle of the way, serão protegidas e conservadas they'll be pelo Senhor. protected by the Lord. Eu não sei o que você fez, quando você fez, I don't know what you did or when you did it, para quem você or to fez, whom you did mas it. eu sei de uma coisa: But I know one no thing. momento certo você tem acesso à colheita In daquilo the que right você fez para moment, you Deus. have access to that Momento harvest. certo. The right moment. Deus é tão maravilhoso God is so great. que Ele não nos dá a colheita quando nós He queremos. doesn't give us the harvest when we want it, Ele nos dá a colheita quando nós but precisamos. when we need it. Alguém já passou por alguma experiência assim que do nada aconteceu alguma coisa? Has anyone been through something that out of nowhere something happened? Do nada Deus me abençoou. Out of nowhere God blessed me. Foi do nada, querido. It was not out of Deus nowhere. simplesmente estava trazendo para o presente uma semente que você plantou no passado. He's simply bringing today a seed you Uma sowed obra que yesterday. você fez no passado. Something you did in the past. Água, água Water é natural. is natural. Mas Jesus disse assim: But Jesus said, qualquer anyone que servir um copo de água fria a um dos meus pequeninos that gives a cup of cold water to one of my receberá children galardão de profeta. will receive the reward of a prophet. Porque nós não podemos perder o senso da missão. Because we can't lose the mission. O diabo quer trazer disputas, comparações dentro da The enemy igreja. wants to bring comparison in the Aquele church. faz mais, Oh, aquele he does faz more, menos. he does less. Aquele sabe mais, He aquele knows sabe more, menos. or he knows less. Só se coloca no lugar de competição They only put themselves in place of competition. quem ainda não entendeu a sua missão. If you haven't understood your Porque mission. quando você entendeu a sua missão, Because when you understand your mission, você é feliz com aquilo que Deus te deu. you're joyful in what God gave you. Você é feliz com o talento que você possui. You're joyful in the talent that you Você é have. feliz com a obra que Deus confiou nas You're suas mãos. joyful in the work that God trusted Diante you. dos olhos dos homens, Before the eyes of men, pode ser servir um copo de água. it can be just serving a cup of water. Diante dos olhos de Jesus, Before the eyes of the Lord, é galardão de profeta. it's reward of a prophet. Amém, queridos? Amen. Alguém feliz com Jesus nesta manhã? Anyone happy this morning? Então agradeça a Ele comigo nesta So manhã. thank Him with me tonight. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Thank you for your word. Obrigado pelo Teu cuidado. Thank you for your care. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nesta manhã. Thank you for everything you've done Nós this somos morning. gratos ao Senhor por tudo. We're so grateful for Dá-nos a everything. bênção deste dia. Give us the blessing of this Culto day. nesta noite abençoado. Give us a blessed Uma service semana de tonight. vitória. A week of Nós victory. assim pedimos e agradecemos. We ask and thank you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua May vida, the blessing of the Lord be over sobre your a sua life, casa, over your home, sobre a sua família. over your family. Nós oramos assim em nome de We Jesus. pray. Amém, amém.